aqui agora receber da palavra de Deus com o pastor Felipe. Pastor Felipe, santo homem de Deus, está sempre aí auxiliando aí no estacionamento, intercessão. Pastor Felipe é um polivalente e vai nos abençoar hoje. Nesta quinta-feira estaremos aqui mais uma vez, o bispo vai estar ministrando no seu coração. Traz alguém, o bispo vai ungir as nossas cabeças, declarar uma bênção sobre nós. Então, traz alguém para receber essa unção na quinta-feira, e no domingo estaremos de volta. Diga assim: pastor Felipe, deixa Deus te usar. Aleluias, aleluias, aleluias. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos estão felizes com esse Jesus? Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Quantos têm motivo para glorificar esse Deus? Quantos têm motivo para agradecer esse Deus por toda bondade e fidelidade que Ele tem proporcionado para a minha vida, para a sua vida? Tem alguém aqui nessa noite que tem essa gratidão? Não, se tem, levanta a sua mão no lugar mais alto que você puder e comece a prestar um culto a Ele. Aplauda Ele nessa noite com glória a Deus e aleluia. Comece a prestar um culto racional a Ele, porque Ele merece. Comece a glorificar e exaltar, porque você veio prestar um culto àquele que é de direito, e Jesus, Ele tem todo o direito da sua adoração nessa noite. Aleluias. Muito obrigado, minha irmã Jéssica. Jesus te abençoe de uma forma sobrenatural. Queridos, estou bonito? Eu falei, rapaz, eu tenho que ir apresentar igual o bispo Wagner, o pastor Ítalo Fênix. Aí, mas tá legal, não tá? Graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é pastor Felipe. Sou casado com aquela mulher de Deus ali, intercessora Gabriela, a mulher mais corajosa desse mundo, irmão. Porque assinar um papel para me aturar para o resto da vida não é fácil não, viu? Mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Estou de pé porque existe uma intercessora que me carrega em oração. Então sou muito grato. Deus não junta pessoa, Deus junta propósito. E nessa noite não vai ser diferente, queridos. Assim como Deus mudou a história da minha casa, mudou a história da minha vida, mudou a história do meu casamento, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que a presença de Deus também vai mudar a história da sua vida. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei com que expectativa você acessou esse ambiente profético. Eu não sei qual é o problema que você deixou em casa. Eu não sei qual é a situação que tem te afligido. Eu não sei qual foi o decreto que Satanás e seus demônios decretou sobre a tua vida, sobre a sua história, sobre o seu cenário. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que a última palavra na sua vida ainda continua sendo do teu Deus. Que a última palavra na sua história ainda continua sendo do teu Deus. O que Ele decretou até hoje se encerra hoje, porque a partir de hoje começa uma nova história a ser escrita na tua vida. Começa uma nova história a ser escrita na tua casa, na tua família, no teu casamento. Alabando comantura bandaraia supriandarabiaco. Eu sinto a presença do Eterno aqui nesse lugar. Amanto comantura bandaraia supriandarábia. Eu sinto a presença do meu amigo Jesus passeando dentro dessa igreja. Alaia supre comantura bandaraia supriandarábia. Deus manda eu dizer para essa igreja nessa noite que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o Deus que vai mudar a sua história, Ele já está
está nesse ambiente. O Deus que vai mudar a história da sua casa, Ele já está aqui nesse lugar. O Deus que vai fazer o impossível acontecer, Ele desce dentro desse ambiente para mudar a sua situação nessa noite. Sem mais demora, prega vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, do seu capítulo 6, do seu versículo 11. Nós estamos desde agosto, de julho, agosto e agora setembro, fluindo em um tema que diz: a presença de Deus está na minha casa. Você pode colocar para mim, Christian? O tema dessa campanha que encerra nesse mês de setembro: a presença de Deus está na minha casa. Você pode levantar a sua mão e declarar isso nessa noite? A presença de Deus. Desse jeito nem você está acreditando. Você pode levantar sua mão no lugar mais alto que você puder e declarar: a presença de Deus está na minha casa. Segunda Samuel capítulo 6. Eita glória. Rolou um mistério aqui agora. Do seu capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, do seu versículo 9. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diz: me ajude. Então todos acharam. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E abençoou, e abençoou, e abençoou, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo da verdade, estamos aqui em mais uma noite, Senhor, na Tua casa, casa essa chamada casa de oração. Cada um com seu dilema, cada um com seus problemas, mas em tudo o Senhor conhece cada um por dentro, Senhor. Só o Senhor conhece aquilo que cada um de nós estamos passando, enfrentando, sofrendo. Mas o Senhor também é aquele que não só vê, mas que também vem para nos dar vitória. Eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que assim como a terra é arada e adubada para receber a semente, que o coração do teu povo esteja preparado para receber a tua palavra. Pai, eu te peço, como das outras vezes, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, pois a glória é tua, o poder é teu, a majestade é do Senhor. A tua palavra diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Fica conosco nessa noite, Pai, e nos ajuda a ministrar essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Fica comigo nessa noite, pois estou 100% dependente
do teu Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma poderosa, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. E quem crê e quem acredita e quem toma posse que a sua vida será mudada a partir dessa noite, levanta a mão e dá mais um glória ao Senhor nessa noite. Queridos, mediante a esse texto que nós acabamos de ler, texto esse que está em 2 Samuel capítulo 6, seu versículo 8 em diante, a primeira coisa que nós precisamos entender com ele é que essa arca que foi levada para a casa de Obed-edom, ela era considerada o utensílio mais sagrado que havia em toda Israel. Não havia nada mais sagrado em Israel do que essa arca. Essa arca, ela era tão sagrada que dentro do tabernáculo ou dentro do templo, ela ficava em um lugar reservado, em um lugar exclusivo, em um lugar separado. Lugar esse conhecido como Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Entenda que nesse lugar santíssimo onde essa arca ficava, só o sumo sacerdote tinha a autorização de Deus para entrar nesse lugar, nesse ambiente santíssimo, uma vez por ano, para poder fazer sacrifício de expiação diante da arca em favor dos pecados cometidos por toda a nação de Israel. Essa arca, ela era tão sagrada, mas tão sagrada, que sobre ela havia um decreto de Deus. Decreto esse aonde ninguém podia tocá-la. E a única tribo que podia carregar a arca era a tribo de Levi. Exclusivamente a família de Coate, os coatitas, de quem Moisés e Arão eram também descendentes. É por isso que você vai ver Arão ser levantado como sumo sacerdote. É por isso que você vai ver os filhos de Arão sendo levantados como sacerdote do altar do Senhor. É por isso que você vai ver por diversas vezes Moisés entrando e saindo no templo. Era porque, de fato, eles faziam parte da tribo escolhida, do clã escolhido para cuidar das coisas santíssimas do Senhor. Essa arca que agora tinha sido levada para a casa de Obed-edom, ela era conhecida como a arca de Deus, a arca do concerto, a arca da presença. Mas essa arca também era conhecida como a arca da aliança. É por esse motivo que o Deus da aliança te trouxe aqui nessa noite, para te fazer lembrar que a aliança que Ele tem contigo e com a sua casa, Satanás, demônio, nem o inferno pode quebrar. Para quem não sabe, essa arca, ela era uma caixa construída com madeira de acácia. Essa madeira de acácia, ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. E entenda que essa arca, ela representava Cristo. A madeira representava a natureza humana de Cristo. O ouro representava a natureza divina de Cristo. Sobre essa arca havia uma tampa. E sobre essa tampa existiam 2 querubins, um de frente para o outro. Aonde as asas desses querubins se tocavam,
E essa tampa, ela era chamada, ela era conhecida como a tampa do propiciatório. Entenda que dentro dessa arca também continha 3 elementos. O primeiro elemento, as tábuas da lei, que representava a aliança de Deus para com o seu povo. O segundo elemento era o maná escondido, que representava a provisão de Deus em meio ao deserto. O terceiro elemento era a vara florescida de Arão, que representava a autoridade do sumo sacerdote. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender uma coisa, que o que tornava essa arca tão sagrada não era o ouro que ela foi revestida, não eram os querubins que estavam sobre a tampa do propiciatório, não era os elementos que ela continha dentro dela. O que fazia essa arca ser tão sagrada, o que tornava essa arca tão sagrada, era a presença de Deus que ela carregava. Alabandocomantura bandarai. O que tornava essa arca tão sagrada era a presença de Deus que ela carregava. Ei, você não entendeu, por isso você não deu glória. Deus está dizendo para você nessa noite: o que te torna tão sagrado é a presença de Deus que você carrega. Entenda que essa arca da aliança, ela era a representação da presença do próprio Deus no meio do seu povo. É por isso que todas as vezes em que Israel, em obediência, carregava a arca da presença na frente da guerra, o próprio Deus da presença descia com proteção, livramento e com vitória. Não, eu vou repetir mais uma vez para ver se você entende. Essa arca da aliança que é você hoje, ela representava a presença de Deus, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era por isso que todas as vezes em que Israel, em obediência, carregava a arca da presença na frente da guerra, o próprio Deus da presença descia com proteção, livramento e com vitória. Ou seja, Deus está te dizendo nessa noite: por causa da minha presença que você carrega, por causa da minha presença que você carrega, hoje eu estou descendo no meio dessa guerra que você está enfrentando, para mudar a sua história, para mudar o seu cativeiro, para mudar o cenário da sua vida. Levanta a mão porque eu vou profetizar, levanta a mão porque eu vou profetizar. Eu sinto Deus na casa, eu sinto Deus nesse lugar. Deus está dizendo: por causa da minha presença que você carrega, eu estou descendo hoje na tua casa com proteção, livramento e com vitória. Eu estou descendo hoje na tua família com proteção, livramento e com vitória. Eu estou descendo dentro do seu casamento com proteção, livramento e com vitória. Eu estou descendo no meio da sua saúde com proteção, livramento e com vitória. E se você crê, se você acredita, se você tem fé, que nessa noite Deus está descendo no teu arraial, na tua guerra, com proteção, livramento e com vitória, levanta a tua mão no lugar mais alto que você puder e adore Ele nessa noite. Deus te trouxe aqui literalmente para te dizer que hoje Ele tem proteção, livramento e vitória para a sua vida. Entenda que você não vai viver aquilo que a terra está dizendo que você vai viver. Entenda que a sua história não vai acabar com o ponto final que Satanás disse que seria dessa forma. Deus está escrevendo uma nova história. Deus está te levando a viver um novo segmento. Deus está te fazendo viver um novo cenário da tua vida. E aquilo que você pensou que era morte, Deus está dizendo: eu estou trazendo vida. Aquilo que você pensou que estava fechado, Deus está dizendo: eu estou abrindo. Aquilo que você pensou acabou, não tem mais jeito, Deus está dizendo: é apenas um recomeço.
recomeço, porque quando a presença de Deus chega, porque aonde a presença de Deus está, o milagre tem que acontecer. Eu sinto Deus aqui, queridos. E não é porque eu estou de paletó, viu? A Bíblia vai nos dizer, queridos, que após a morte de Isbosete, filho de Saul, Davi, ele é ungido em Hebrom. Ele recebe em Hebrom a terceira unção. E essa terceira unção confirma o reinado de Davi em toda Israel. A Bíblia diz que agora Davi, como rei, ele precisou lutar contra os jebuseus para conquistar Jerusalém. E Davi conquista Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos dizer que quando Davi senta no trono do seu reinado, o primeiro desejo que flui do coração de Davi é: aonde estar a arca? Aonde estar a arca da presença? Ou seja, Davi estava dizendo para os seus súditos o seguinte: eu posso viver sem coroa, eu posso viver sem trono, eu posso viver sem reinado, mas eu não posso viver sem a presença. Eu não posso viver sem a presença. E tem alguém aqui que, como Davi, não pode viver mais sem a presença? Tem alguém aqui que não consegue mais viver sem a presença? Davi estava dizendo: eu preciso buscar a presença, porque eu não sei mais viver sem a presença. Deus está dizendo para você nessa noite: se você não consegue mais viver sem a presença, essa presença vai te alcançar. Se você não consegue mais viver sem essa presença vai te alcançar nessa noite, porque o que vai mudar a sua história não é o que você é, não é o que você faz, não é o que você tem. O que vai mudar a história da sua vida é a presença que você carrega. A Bíblia diz que essa arca agora, ela estava no outeiro, na cidade de Kiriat Jearim, na casa de um homem conhecido como Abinadab. A Bíblia diz que essa arca vai parar na casa de Abinadab, depois de Israel perder a guerra para os filisteus. Sabe o que me chama a atenção é que nessa época, na época em que essa arca é levada, a Bíblia diz que havia em Israel um sacerdote chamado Eli. Esse sacerdote, ele tinha 2 filhos, missionária Dani, que também eram sacerdotes. O nome desses homens era Ofni e Finéias. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que, apesar deles serem sacerdotes, eles não conheciam a Deus. Aqueles homens, eles estavam no ambiente santo, mas não sabiam o que era a santidade. Aqueles homens participavam do sacrifício, mas não sabiam o que era sacrificar a sua carne para viver uma intimidade com a presença. Aqueles homens, eles carregavam a arca, mas não carregavam a presença. Meu pastor, por que você está falando isso? Porque carregar a arca fala de ofício, mas carregar a presença fala de intimidade. Tem alguém aqui que tem intimidade com a presença? Tem alguém aqui que não vive só de ofício, mas vive de intimidade, vive de relacionamento com a presença? Se tem alguém aqui nessa noite que vive de intimidade e de relacionamento com a presença, levanta a tua mão no lugar mais alto e dê aquele glória.
surimine carabandai. A Bíblia diz que um certo dia, Israel ele sai para a guerra, sem consultar a Deus e sem levar a arca. Já é maluquice você não consultar a Deus e você ir para a guerra sem um Deus da presença. É maluquice em dobro. É ser louco duas vezes. A Bíblia diz que eles vão para a guerra. Israel acampa o seu exército em Ebenezer. Os filisteus acampam o seu exército em Éfeca. A Bíblia diz que na primeira investida dos filisteus contra Israel, 4.000 homens são mortos. Quando eles voltam para o arraial, quando eles voltam para o acampamento, os anciãos começam a dizer: por que o Senhor permitiu que os nossos inimigos nos ferissem? E então ele começa a dizer: é porque a gente está sem a presença. Vamos trazer a arca de Siló. Envia agora o mensageiro lá e manda trazer a arca. A Bíblia diz que o mensageiro chega em Siló e Ofni e Finéias trazem a arca. A arca chega no acampamento. Há um grande alvoroço, porque quando a arca chegou, o povo se alegrou ao ponto dos filisteus se entristecer, pensando que não tinha mais jeito de vencer a batalha. Mas a Bíblia diz que naquele dia, quando eles saíram para guerrear contra os filisteus, Deus permitiu que 30.000 homens de Israel fossem mortos. Mas pastor, você acabou de dizer que toda vez que Israel carregava a arca da presença na frente da guerra, Deus descia com proteção, livramento e com vitória. Mas Deus só dá livramento, proteção e vitória quando antes de você carregar a arca, você carrega a presença. Não tem como Deus te dar vitória sem você carregar a presença. Mas por que Deus permitiu que o exército de Israel fosse ferido? Porque pior do que ir para a arca, pior do que ir para a guerra sem a arca, é depois de você errar sem a arca, você querer usar a presença para consertar o seu erro. Israel já tinha errado em não levar a arca. Depois decide errar novamente por usar a arca. E Deus está te dizendo nessa noite: a minha presença não é para ser usada. A minha presença não é para ser usada. A minha presença é para ser adorada, amada, buscada. Amanto comantura bandaraia supriandarábia. A minha presença é para ser desejada. Deus está dizendo: as coisas estão dando errado na tua vida, porque você está entrando nesse lugar somente para usar a presença. Mas no momento em que você ansear, buscar amar, buscar com todo o seu coração essa presença, Deus vai mudar a sua história. Olhe para o seu irmão que está do lado e diga para ele: não use a presença, ame a presença. Essa arca agora é levada para a terra dos filisteus. E lá essa arca ela fica 7 meses.
Essa arca é colocada na casa de Dagom. No primeiro dia em que os filisteus voltam, Dagom está com a cara prostrada diante da arca. Eles levantam Dagom. No segundo dia, quando eles voltam, Dagom está todo cortado. Mas pastor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Ele quer nos ensinar com isso nessa noite. Que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus está dizendo, é preciso tirar alguns deuses que estão na sua vida impedindo. Precisa tirar alguns deuses que estão roubando a minha presença. Você precisa tirar algumas coisas que está dentro de você, que está competindo com a minha presença dentro de você. Deus está dizendo hoje para você, se você tirar os deuses, se você tirar aquilo que está tomando o meu lugar, eu vou começar a fazer algo extraordinário acontecer na tua vida, porque eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a minha glória com deuses estranhos, eu não divido a minha glória com mamon, eu não divido a minha glória com prostituição, eu não divido a minha glória com engano, com mentira. Eu não divido a minha glória. Deus está dizendo hoje, se você decidir tirar tudo aquilo que me impede de atrapalhar, de trabalhar na tua vida, eu vou rasgar o céu e vou fazer o milagre acontecer na tua vida hoje. A Bíblia diz que os filisteus é ferido por Deus. E por causa dessa ferida, os filisteus decidem agora devolver a arca. E o que é que ele faz? Eles preparam um carro novo. Coloca a arca em cima. Faz as ofertas. Coloca as ofertas. Coloca as vacas e liberam. Porque assim foi ordenado, assim foi direcionado pelos sábios que viviam ali com os filisteus. Que se a arca parasse em Israel, certamente seria o Deus de Israel que tinha ferido eles. Mas se ela fosse para qualquer outro lugar, aquilo que estava acontecendo na vida deles foram algo inusitado, por acaso. A arca agora vai direto para Bet-Semes. E naquele lugar, o povo se alegra, pega a arca, quebra o carro, queima as vacas em sacrifício. Mas aqueles homens tentaram abrir a arca. Cuidado para você não querer tocar naquilo que não é para você tocar. Porque o Deus que dá vida é o mesmo que ainda continua matando. Cuidado para você não estar querendo agredir aquilo que é a presença de Deus. Cuidado para você não querer machucar aquela que carrega a presença de Deus. Cuidado para você não querer destratar aquele que carrega também a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus mata 50.070 homens de Bet-Semes. Deixa eu fechar aqui igual o bispo Wagner. E aí aqueles homens daquela cidade começam a dizer: como nós ficaremos diante de uma arca tão santa?
Vamos mandar buscar essa arca. Essa arca não pode ficar diante de nós. A Bíblia diz que os homens descem de Queriate Jearim e toma essa arca e leva agora para casa desse homem que eu acabei de dizer, Abinadab, e constitui o seu filho Eleazar como sacerdote para cuidar da arca. Mas a Bíblia vai nos dizer, querido, que essa arca, ela vai ficar na casa de Abinadab por 20 anos. E nada acontece na casa de Abinadab. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab, um milagre não acontece. Uma palavra profética não acontece. Uma transformação não acontece. Por quê? Porque Abinadab vivia com a arca, mas parecia que ela nem existia. Tem muita gente batendo no peito e dizendo: eu carrego a presença, mas vive como se ela nunca existisse dentro de você. E agora, depois de alguns anos, com a morte de Saul, eu gosto muito de frisar que Saul, se eu não me engano foi até o pastor Ítalo também que falou sobre isso no domingo. Saul, ele perde a presença no seu segundo ano de mandato, de reinado. Saul, ele reina sem a presença por 38 anos. Porque a presença não tem nada a ver com quem você faz, não. A presença tem a ver com quem você é. Porque fazer qualquer um faz. Ser é só quem decide carregar a presença. A Bíblia diz que depois da morte de Isbosete, filho de Saul, aí Davi é rei, Davi reina, começa a reinar. Então Davi pensa consigo: eu preciso buscar a arca. A intenção era boa, o propósito melhor ainda. Mas a operação de Davi não foi tão boa como o propósito. A Bíblia diz que Davi pega 30.000 escolhidos, entre eles levita, sacerdote, músico, líderes, e ele sobe para a casa desse homem, para a casa de Abinadab, no outeiro, em Queriate Jearim, para buscar a arca. A ele. Para buscar a arca. E chegando lá, Davi pega a arca. Em vez de fazer a coisa certa, Davi decide inventar. Davi decide imitar os filisteus. Eu acho que Davi pensou assim: se deu certo com os filisteus, vai dar certo comigo também. Mas uma coisa é Deus aceitar de quem não conhece. Outra coisa é Deus aceitar de quem conhece. A Bíblia diz que Davi pega a arca e coloca no carro novo. Tirando a responsabilidade dos sacerdotes de carregar a arca. A Bíblia diz que está tudo lindo, está tudo fluindo, está tudo acontecendo. A arca está voltando para Jerusalém.
Davi está se alegrando, a banda está tocando, o culto está acontecendo. Mas entenda que nem todo culto que está dando certo, Deus está no negócio. Nem tudo aquilo que você está fazendo que está dando certo, Deus está no negócio. Porque não é sobre o que está dando certo, é sobre o certo a se fazer. A Bíblia diz que Davi está alegrando, cantando, dançando. Mas quando o carro, quando a arca, que era guiado por Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, e aqui eu preciso frisar algo. Tenha muito cuidado quando você está próximo demais da presença, para você não achar que porque passou tanto tempo vendo a arca, você tem o direito de tocar nela. Tem muita gente tocando na presença que não é para tocar. Tem muita gente tocando na santidade de Deus que não é para tocar. A Bíblia diz que quando o carro de boi com a arca chega na eira de Nacon, os bois tropeçam. E a Bíblia diz que Uzá, cheio de boa intenção, tenta tocar na arca. E no momento em que ele toca na arca, no momento exato, naquele exato momento, Deus ele fez um buraco em Uzá. E ali mesmo Uzá morreu. A Bíblia diz que Davi agora se entristece, porque ele sabe que o erro não foi só de Uzá. Ele sabe que o erro foi dele, porque ele é o cabeça da nação naquele momento. Ele era o responsável pelaquele culto que estava acontecendo. Ele sabe que ele era o organizador de como seria trazida a arca de Deus para Jerusalém. E ele, por causa da pressa, ele queria apressar as coisas. Ele queria que a arca chegasse mais rápido. Mas Deus está te dizendo nessa noite, não é do seu jeito, não é no seu tempo, é no meu tempo. Somente obedece o meu tempo, porque no meu tempo eu vou fazer coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Só obedece o meu tempo, porque no meu tempo eu vou fazer você viver o extraordinário de Deus. Só obedece o meu tempo, porque no meu tempo eu vou fazer você viver o inédito, aquilo que ninguém nunca viveu. A Bíblia diz então que Davi agora teme. Por ter tirado a responsabilidade dos ombros do levita, dos ombros do sacerdote. A minha pergunta é: até quando você tirará dos seus ombros as suas responsabilidades para colocar sobre a vida de quem Deus não deu autoridade? Até quando você vai terceirizar a sua responsabilidade? Até quando você vai olhar para Deus e dizer: não, Senhor, é melhor que Ele faça, é melhor que ela faça. Deus está te chamando, eu te chamei para carregar a arca. Eu te chamei para carregar a presença.
Eu não te chamei para terceirizar, eu te chamei para carregar. Eu não te chamei para parar, eu te chamei para prosseguir. Deus está dizendo hoje eu estou restaurando o seu ministério. Hoje eu estou restaurando a sua chamada. Hoje eu estou restaurando aquilo que eu te chamei para fazer. Deus está dizendo hoje para a tua vida: continua carregando a minha presença, continua carregando a arca, porque é por intermédio dessa arca que eu vou manifestar o meu poder na tua vida. A Bíblia diz que Davi está triste. E então ele decide não levar a arca para Jerusalém. Mas agora, pastor, para onde é que essa arca vai? A Bíblia diz que exatamente naquele lugar que Uzá morre, Deus ele prepara para ter um encontro com alguém que tinha fugido da presença. A Bíblia diz que naquele lugar havia uma casa, e dentro dessa casa havia um homem chamado Obed-Edom. Essa arca é colocada na casa desse homem. E entenda que quando Obed-Edom recebe a arca da presença, ele não só recebe a arca da presença, mas ele recebe também o Deus da presença. Eu não sei porquê Obed-Edom estava ali naquele lugar, em Gate. Davi conhecia bem aquele lugar, porque daquele lugar foi aonde Davi matou o gigante que morava ali, era morador daquele lugar. O gigante Golias era de Gate. Davi conhecia bem. Mas por que aquele homem levita saiu da geografia da adoração e fugiu para um lugar distante? Talvez você entrou aqui vivendo a mesma coisa que Obed-Edom. Você tem fugido cada vez para mais longe. Mas Deus está te dizendo: os homens podem até não ir atrás de você, mas eu não te perco de vista. Os homens podem até te esquecer, mas eu não te esqueci. Eu vim aqui nessa noite, nessa casa, somente para falar contigo. A Bíblia diz, queridos, que Obed-Edom recebe aquela arca. Entenda que a arca estava longe do lugar da adoração, mas estava dentro de uma casa de um verdadeiro adorador. E todas as vezes que a arca, que a presença, ela se encontra em uma casa onde tem um verdadeiro adorador, Deus opera o milagre extraordinariamente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia vai nos dizer, querido, que Obed-Edom, Alaia Suprianda Arábia, ele viveu extraordinário, de uma forma tão extraordinária, que o milagre de Obed-Edom virou notícia. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Se prepara porque o seu milagre vai virar notícia. Amanto comantura bandaraia supriandarábia. Ei, se prepara porque o teu milagre vai virar notícia. Ei, o povo vai olhar para você e vai dizer: será que é ele mesmo? Será que é ela mesmo? Será que é ele? Será que é ela? E Deus está dizendo: eu vou começar a mudar a história da sua vida hoje. Eu vou mudar o cativeiro da tua vida hoje. Eu vou começar a mudar o cenário da tua vida hoje, porque a arca começa a entrar na tua casa, porque a presença de Deus começa hoje a entrar na tua casa. A Bíblia diz que aquilo que
Jonadab não viveu em 20 anos. Obed-edom viveu em 3 meses. Não termina setembro sem Deus mudar a sua história. Não termina setembro sem Deus abrir essa porta. Não termina setembro sem Deus derramar sobre você uma unção poderosa. Não termina setembro sem Deus abençoar você com o seu apartamento. Não termina setembro sem Deus te abençoar com o seu carro. Não termina setembro antes de Deus fazer um milagre acontecer na tua vida. Porque a carabandaráia supriandarábia. Porque Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa nessa noite. Enquanto você decidir carregar a minha presença decide mudar a sua história. A Bíblia diz que a notícia foi tão grande que aquilo que Obed-edom estava vivendo, alguns estudiosos dizem que a mulher de Obed-edom era estéril. Alguns dizem que havia muitos enfermos na família de Obed-edom. Mas depois que a arca entrou, depois que a presença entrou, a cura entrou, o milagre entrou, a prosperidade entrou, chamanto comantura bandarai, vida entrou. Porque o ventre que era seco começou a frutificar. Deus está dizendo: eu vou começar a frutificar tudo na sua vida. Eu vou começar a frutificar tudo na sua vida. E não será só o ventre, mas será também tudo aquilo que você possui dentro da sua casa. E não vai ficar só dentro da sua casa, vai começar a alcançar os seus também. Vai começar a alcançar o seu irmão, vai começar a alcançar a sua irmã, vai começar a alcançar a casa dos seus pais. Deus está dizendo: eu vou começar a salvar, eu vou começar a libertar, eu vou começar a transformar, porque aonde a arca entra, a presença transforma. Deus não quer mais que você apenas carregue a arca. Deus nessa noite está te chamando para você carregar a presença. Eu sinto graça de Deus para dizer isso aqui. Sabe por que muita gente entra nesse ambiente profético e não recebe milagre? Porque na maioria das vezes estão mais preocupados em postar algo do que viver. Tem muita gente que entra aqui nesse lugar, que está nesse ambiente espiritual, que até recebe o toque, mas não recebe a presença. Porque quando você sai da sua casa, você precisa entender que esse lugar é o lugar de você encontrar com a presença. É o lugar de você adorar a presença. É o lugar de você glorificar a presença. É o lugar de você prestar um culto à presença. E quando você não faz isso, você está dizendo para a presença: independente de você estar aqui ou não estar, não muda para mim o ambiente. Mas quando você entra aqui nesse lugar dizendo: eu careço da presença, eu dependo da presença, eu anseio a presença,
Amanto comantura bandaraia supriandarábia. Deus está te chamando para uma intimidade hoje nessa noite. Deus está te chamando para um relacionamento hoje nessa noite. Porque quando você começar a se relacionar com a presença como ela merece, você vai começar a ver essa presença mudar todo o cenário da sua vida. Se levante em nome de Jesus. Alabanda caia supriandarabis. Chacamanto corabandaraia supriandarabia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. É a tua presença, Espírito Santo. Alabanda e a suprecomantura bandarai. É a tua presença que nós ansiamos, Jesus. É a tua presença que nós queremos, Jesus. Amantoribiricarai a supreandarabiacô. Menecarai a suprecomantura bandarai. Amantori cai a suprecomantura bicarabandai. Arabandarai a supriande corabandarai a suprecomantura bicarabandai. Meu Deus, é a tua presença que nós queremos nessa noite. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas a tua presença nos atraiu nessa noite, Jesus. É a tua presença que nos trouxe aqui nesse lugar para mudar a nossa história. Meu Deus, começa a mudar o cativeiro do teu povo. Começa a mudar o cativeiro, Pai. O cativeiro dessa mulher, o cativeiro desse homem. Missionária Dani, olhe para aquela mulher ali, faz favor. Aquela de óculos ali. Aqui, ó. Que está com a mão no pescoço. Charabanda caia suprianda arabiacu. Amanto comanto rimine carabanda.